galera, aqui é Número do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E os animes que ganharam na votação aí foram justamente o Slime e também a Bunny Girl. E agora que vocês sabem quem ganhou, nada mais justo do que atender o pedido de vocês. E quem aparece de primeira vez é justamente o anime da nossa Slime preferida, que é um dos animes que vem se destacando porque foi diferente dos demais. A história é bem interessante. O que acontece aqui nesse vídeo é que eu não vou contar desde o início como é que foi tudo, com os detalhes não, tá? Eu já vou partir do princípio da terceira, ou melhor, do terceiro episódio que lançou, para poder não perder muito tempo, e aí a gente já vai engrenando. O que acontece é que essa história conta a história de um garoto, ou melhor, de um cara, que ele simplesmente foi assassinado na frente de seus amigos. E o que acontece é que depois disso a gente simplesmente vê que ele é levado para um outro mundo. Não tem nada a ver com o jogo e essas coisas não. Simplesmente ele vai realmente para um outro mundo. Ele é reencarnado. Só que dessa vez ele vai reencarnado numa espécie que simplesmente atende aos requisitos dele. Quando ele está morrendo lá, simplesmente ele vai sentir essas sensações de coisas ruins, desagradáveis para ele. E aí justamente ele renasce com coisas que façam com que ele nunca mais sintam aquilo que ele sentiu na hora da sua morte. E aí o resultado dá em uma slime. Isso é engraçado porque simplesmente torna ele bem divertido, bem diferente do habitual. E também a história já é bem mais original por conta disso, né? Só por ele ter renascido como uma slime. Outra coisa interessante é que ele faz um amigo de Tsundere, que é justamente um dragão gigantesco, onde esse dragão estaria selado no local onde ele renasceu, onde justamente eles fazem amizade e depois de fazerem amizade, simplesmente ele engole esse dragão. No que ele engole esse dragão, ele promete ao mesmo que vai libertá-lo, vai tirá-lo de sua prisão, ou melhor, do seu selo, através justamente de engolindo ele, e depois, por algum motivo, ele vai ter alguma forma de ele botar ele para fora depois. Mas ele some e aí acontece várias coisas. O que acontece é que simplesmente todo mundo fica indefeso. As criaturas mágicas ganham força porque simplesmente a falta do dragão simplesmente faz com que as pessoas, os monstros, todo mundo fiquem com muita vontade de atacar, com muita vontade de fazer a maldade, porque não tem mais quem defenda o reino. É meio que isso. Ou melhor, quem traga o controle para aquele reino. É mandado pessoas lá investigar a caverna, o Slime consegue fugir e no que ele foge ele acaba encontrando justamente goblins. E esses goblins são bem fraquinhos, são bem bonitinhos, não sei o que. E isso me deixou bem arretado, porque a cara dos personagens são as caras bem... não tem graça, parece que eu tô assistindo um desenho para criança, tá ligado? Então eu fiquei meio que... mas eu assisti mesmo assim. Então o que acontece é que simplesmente é que a gente vê com o decorrer do tempo, eles acabam descobrindo que ele é amigo do Veldora, ou Veldora, alguma coisa assim, que justamente é o dragão. E o dragão é o deus daqueles goblins. E por conta disso, o Slime começa a ser tratado como um deus, onde simplesmente ele começa a ajudar aquela vila. E aí a gente descobre que aquela vila está sofrendo, porque simplesmente existe um inimigo que seria os lobos, onde esses lobos estão atacando a vila por conta justamente da falta do grande protetor, ou melhor, o cara que equilibra tudo, que é justamente o dragão. E aí o que acontece é que o Slime se compromete a ajudá-los. E é isso que a gente vê nesse terceiro episódio. O que acontece é que eles fazem plano, fazem algumas estratégias e fazem alguns cercos para poder ferrar os lobos, onde a gente vê que os lobos começam a atacar e é bem interessante. O legal disso tudo é que, por mais que ele absorva aí todos os poderes de cada bicho que ele coma, caramba, bicho, ele parece ser muito forte, mas ao mesmo tempo ele ainda é fraco. Ele não é tão forte assim. E ele está graduadamente ficando forte, graduadamente ficando melhor. Então a gente está vendo o crescimento dele. O ponto positivo desses 3 episódios, que foram bem calmos, bem tranquilos, não mostrou nada demais, simplesmente é a gente ver o crescimento do personagem, ou melhor, o personagem se tornando overpower e não já começando overpower. Porque simplesmente a gente sabe muito bem que lá na abertura a gente vê ele com a forma realmente humana. Então ele vai ficar muito mais forte e muitas coisas vão mudar com ele. Ele vai ganhar alguma habilidade de transformação ao meio desse caminho todo. O que acontece é que simplesmente a gente vê que o ataque começa, e no que começa eles começam a melhor desse ataque, onde simplesmente o líder do bando, o pai lá do cara, que justamente é um dos lobos lá principais da história, ele acaba atacando o Slime, e aí o que ele faz é simplesmente torar a cabeça dele. No que ele tora a cabeça ali do lobo, acaba que a matilha começa a respeitar o Slime, e aí eles viram subordinados dele porque ele venceu o grande líder deles.
E aí o que acontece é que começa a se instaurar meio que políticas de coisas ali naquela vila, para que meio que tornasse as coisas melhores entre os dois bandos e fazer com que não tenham mais brigas entre si, onde simplesmente ele ordena que os lobos e os goblins virem amigos, e isso é bem interessante. O legal disso tudo é que simplesmente o cara, ele tem tanta mana e tem tanto poder que simplesmente ao nomear cada personagem, cada pessoa ali dos goblins e tal, simplesmente ele dá um up no level deles, onde deixa eles mais fortes. E o engraçado é justamente ver todo mundo que era fraco, que é feioso, simplesmente se tornar pessoas muito mais fortes, muito mais poderosas e até um pouco mais bonitas e bem mais desenhadas, né? Bem melhor os traços e tal. Então, realmente eram as caretas propositais as anteriores, para que a gente veja a diferença do poder que eles ganham a receberem o nome. Ele nomeia a galera todinha, onde até ele mesmo passa mal por gastar tanta mana, e a gente vê que simplesmente aquela aldeia, aquela vila fraquinha, está começando a se tornar uma vila grandiosa, onde no fim das contas a gente vê que os lobos ficaram fortes também por causa da nomeação do seu líder, e aí viraram os lobos gigantes, onde simplesmente partimos para uma outra aventura que vai vir consequentemente. E o que acontece é que a gente vê que é falado sobre uns possíveis anões. Agora, será que os anões vão ser da mesma forma que ele imaginou ali? Eu creio que não. Da forma que a gente viu ali, o Goblin era tão cebozinho, eu acho que a gente não vai ver muita coisa legal de início não. Vai ser sempre tudo bem feiozinho. Até o momento que a gente consiga mais pra frente do anime ver alguma coisa rocheira mesmo. Porque tá bem devagarzinho pra mostrar as coisas boas. Mas é isso aí, galera. Esse foi mais um resumão do que um review em si, do que aconteceu de tudo. Porque simplesmente teve bastante episódio e não dava pra contar tudo de uma vez aqui sem fazer esse resumão. Então eu tentei resumir de uma forma mais prática. E caramba, eu tô gostando, eu tô achando legal, mas tá bem mediano pra mim. Não tá sendo assim, ó, o melhor anime de Deus, não. Ele é um dos animes que eu facilmente não comentaria aqui. Mas como vocês pediram, eu tô fazendo essa fé pra poder justamente comentar. Até porque a parte melhor dele eu acho que vai ser da metade pra frente. Mas eu tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer, porque eu tenho certeza que depois ele sim pode se tornar um dos melhores animes da temporada, se ele for tão bom quanto a abertura, que mostra que vai ter bastante luta, bastante coisa interessante e bastante ação. Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!